Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja inundando o seu coração nesse dia. Estamos de volta depois de um longo período aí se recuperando de uma virose e graças a Deus estamos de volta. Uma virose que tirou um pouco a nossa voz. Pode reparar que ainda continuamos um pouco rouco, né? Um pouco sem voz, mas graças a Deus nos recuperando. E estamos de volta para a meditação, continuação aí, a nossa meditação no livro dos Salmos. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que Ele possa encher o seu coração da sua graça, do seu amor, a sua misericórdia e fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Nesta manhã vamos, na sequência, então, meditar no Salmo de número 77, onde o salmista, então, recorda, num determinado período da sua vida, os grandes feitos do Senhor, mas que precisamente seja os grandes feitos do Senhor ali no Êxodo, quando Deus liberta o povo e conduz o povo com mão poderosa até a terra prometida. Então vamos lá, o Salmo. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. Não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amados, viemos aqui neste salmo duas coisas, dois tipos de sentimentos, dois tipos de situações que podem nos levar a ter a postura do salmista, precisamente relatada aqui do versículo 1 até o versículo 9. Esse sentimento que inunda o coração do salmista aqui é angústia e aflição. Essas duas coisas
o salmista relata que na sua angústia ele elevou a sua voz, ele buscou o Senhor. Mas a sua aflição o levou, e também a sua angústia o levou a fazer algumas perguntas e alguns questionamentos em relação a atributos de Deus, no qual esses atributos são eternos sobre a vida daqueles que ele escolheu. Então, no verso 7, ele começa a questionar se Deus realmente rejeitou para sempre o seu povo, o povo de Israel. Naquele momento, o povo passava por aflições, por angústias, talvez foi o momento do cativeiro e de estar sendo subjugado ali naquele cativeiro. Então, ele pergunta ao seu coração, ou ele traz essa indagação na sua mente, no seu coração. E ele vai mais. Ele diz: cessou perpetuamente a sua graça? A graça do Senhor. Será que a graça do Senhor foi retirada de sobre nós? Cessou a graça do Senhor sobre nós? E ele diz ainda mais: caducou a sua promessa para com a sua geração, para com todas as gerações? Ou seja, será que Deus não é mais o Deus de promessas? O Deus que fez a promessa de estar perpetuamente com o seu povo, será que Ele agora não está com o seu povo? Será que Ele agora não é propício a ajudar o seu povo, a guardar o seu povo, a proteger o seu povo? E ele diz mais ainda no versículo 9: esqueceu-se Deus de ser benigno, a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, e que a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é para sempre, ela se renova a cada manhã, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então veja, as aflições e a angústia levaram o salmista a questionar atributos que são inquestionáveis a Deus. E, queridos, muitas vezes nós enfrentamos aflições, nós estamos tão angustiados que às vezes nós somos também conduzidos pelo nosso coração, que é pequeno, falho, por nós sermos frágeis. Muitas vezes nós somos conduzidos por essas aflições e por essas angústias a questionar esses atributos de Deus. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não é bom? Deixou de ser bom? Será que Deus nesta manhã não renovou a sua misericórdia para com a minha vida? Será que Deus retirou de sobre mim a tua graça, a tua promessa? São as aflições que nos conduzem muitas vezes a fazer isso. Mas ao mesmo tempo o salmista nos ensina, amados, uma postura que devemos ter quando a angústia e as aflições invadem o nosso coração, nos levando a questionar os atributos de Deus. E no versículo 10 ele diz: então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. E ele então começa a partir do versículo 11 a fazer uma recordação da história do Deus de promessa, dos feitos de Deus na vida de Israel, na vida do seu povo, tirando o seu povo da escravidão ali no Êxodo, conduzindo o seu povo com mão poderosa pelo deserto, abrindo o mar. O caminho do Senhor foi o mar, ele abriu
para que o povo pudesse passar. Ele conduziu o povo com mão poderosa. Apesar da infidelidade do povo, Deus esteve presente. E então, por que Deus esteve presente na vida de Israel, conduzindo esse povo até a terra prometida? Por causa da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua promessa. Os atributos de Deus estavam presentes quando Deus realizou essa grande obra, conduzindo o povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Moisés e Arão ficaram no passado. Eles perderam as suas atribuições. Eles deixaram de existir. Mas Deus continua conduzindo o seu povo com sua bondade, com sua graça, com sua promessa, com a sua benignidade, com a sua misericórdia. E Ele continua fazendo isso por meio de um que é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Em Jesus, amados irmãos, as promessas de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus está presente sobre a nossa vida. Então, ainda hoje, se você está passando por angústia, por aflições, você pode levar a sua voz e o seu coração, a sua mente, fazendo quando o salmista fez, recordando os grandes feitos do Senhor, não apenas sobre a vida do povo de Israel, mas sobre a sua vida. Porque eu tenho certeza, amado, que você, fazendo uma recordação sobre a sua vida, você vai entender e compreender o quanto Deus agiu na sua vida no passado, o quanto Deus age na sua vida hoje e o quanto Deus vai continuar agindo na sua vida, sabe por quê? Porque você está em Jesus. E Jesus é o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É Ele que agora está conduzindo o seu povo, o povo de Deus, com sua mão poderosa. Então, não deixe as aflições, a angústia suprimir, abafar a fé no seu coração. Faça um exercício de fé como o próprio salmista. Recorde os grandes feitos do Senhor sobre a sua vida. Louve ao Senhor. Dê graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário e ser hoje o sacerdote que vai nos conduzir até a terra prometida, até o dia glorioso da sua volta e nos conduzir para Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.